Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aí em mais uma videoaula de microbiologia, ok? Essa videoaula vai iniciar o nosso quarto bimestre da disciplina. Esse bimestre, pessoal, esse último bimestre é um bimestre mais tranquilo, tá? Nós vamos ter menos conteúdo que nós tivemos aí nos bimestres anteriores. Justamente porque, como nós estamos aí passando por essa época de pandemia, estamos desenvolvendo, né, o ensino remoto, a parte prática que nós estaríamos aí passando de forma presencial, nós não pudemos trabalhar, né? Então, muitos conteúdos que nós vimos nos outros bimestres, muitos conteúdos tinham também a parte prática. Mas daí eu coloquei para vocês mais a parte teórica desses conteúdos, e aí conseguimos até dar uma andada mais rápido no nosso conteúdo. Por essa forma, o quarto bimestre nós temos aí um conteúdo mais tranquilo, tá? Vamos falar então sobre os fármacos antimicrobianos, pessoal. É importante relatar isso porque, uma vez que nós estudamos, né, a disciplina de microbiologia, ela visa estudos dos micro-organismos, e nós aprofundamos, né, geralmente nós aprofundamos nessa disciplina as bactérias, né, os protozoários. Tem uma disciplina voltada para protozoários, os fungos têm uma disciplina voltada para os fungos. As algas são comentadas um pouco lá na parte da biologia vegetal, mas na questão das bactérias, nós comentamos mais na disciplina de microbiologia. E essa videoaula sobre fármacos antimicrobianos, nós estaremos falando em grande parte de fármacos que têm atividade sobre bactérias. Nessa videoaula nós vamos ver alguns conceitos importantes, nós vamos ver também os principais locais de ação de um fármaco antimicrobiano em uma bactéria, e vamos ver aí partes essenciais também sobre esse conteúdo fundamental que é fármacos antimicrobianos. Pessoal, como nós falamos em fármacos antimicrobianos, nós já devemos pensar num conceito chamado de quimioterapia. E qual que é o conceito dessa quimioterapia, pessoal? Quando nós falamos em quimioterapia e nós estamos falando de fármacos, são tratamentos de doenças por substâncias químicas. Essas substâncias químicas são os fármacos, são os medicamentos que afetam o funcionamento celular, nesse caso, o funcionamento de uma bactéria. Então, quando nós temos aí o tratamento de uma doença, nessa doença, uma doença bacteriana, e nós temos que fazer um tratamento através de substâncias químicas, essa terapia, né, nós chamamos de quimioterapia. Químio, né, substância química, terapia, tratamento, né, tratamento à base de substâncias químicas. E quando nós falamos em quimioterapia, principalmente na quimioterapia moderna, onde tem grandes avanços nos estudos de novos medicamentos, nos estudos iniciais, estudos mais avançados, né, nessa quimioterapia moderna, nós credenciamos muito sobre essa quimioterapia moderna através do que Paul Ehrlich, um biólogo alemão, né, bacteriologista, ele desenvolveu naquela sua época. Então, durante a parte ali do século XX, né, Paul Ehrlich ele desenvolveu muitos estudos através de bactérias. E ele então tentava descobrir aí alguns tipos de bactérias. Em alguns experimentos em que ele realizava, ele queria apenas corar as bactérias, só que tinha um problema. Essas bactérias estavam, por exemplo, em alguns tecidos, né, tecidos de alguns órgãos, né? Então ele queria apenas corar as bactérias para evidenciar que tipo de bactéria está ali afetando aquele órgão, desenvolvendo aquela doença. Então qual que era o pensamento dele? Eu tenho que corar as bactérias sem corar os tecidos. Então ele começou a desenvolver diversas técnicas voltadas a esse objetivo, de corar apenas as bactérias. Quando ele começou então a iniciar esses estudos, né, ele então pensou uma coisa: beleza, se eu consigo corar as bactérias sem corar os tecidos, quer dizer que eu posso então ter alguma técnica que eu posso destruir as bactérias sem destruir os tecidos. Eu teria alguma forma de destruir uma bactéria, destruir um micro-organismo
sem destruir o tecido circundante que esse micro-organismo se encontra? Bom, primeiro, se nós formos pensar, uma bactéria é uma célula procariótica, ela é totalmente diferente de uma célula eucariótica, uma célula que forma ali um tecido. Então, com certeza, sim, tinha sim alguma forma de se estabelecer essa ideia de Paul Ehrlich. Naquela época, ele tentou então descobrir isso, ele especulava sobre alguma forma que ele até nomeava sobre bala mágica, né? Então, o que ele utilizaria, o que teria então envolvido para tentar destruir uma bactéria sem destruir o hospedeiro? Então, essa foi então a ideia central, pessoal, que Paul Ehrlich, esse alemão, ele colocou então como central da quimioterapia, sendo um termo que ele próprio então cunhou naquela época. É claro que teve outros contribuintes para isso, pessoal, e aí veio um dos principais contribuintes, Alexander Fleming, pessoal. O cara simplesmente descobriu os antibióticos, tá? Então, imagina só, o cara desenvolveu lá, estava fazendo um experimento, sem querer esse experimento, né? Acabou sendo contaminado por um fungo, né? Ele estava trabalhando com o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus e ele ali teve uma contaminação naquela cultura dele com de Staphylococcus aureus. Ele deixou ele guardadinho, novamente ele foi observar e ele viu que tinha na região onde tinha essa contaminação, nessa bactéria Staphylococcus aureus, havia uma inibição do crescimento dessa bactéria. Ele então começou a desvendar por que aconteceu essa inibição. Ele viu que esse fungo era o Penicillium notatum e que esse fungo ele produziu um composto ativo, eliminou esse composto ativo que teve atividade sobre a bactéria Staphylococcus aureus. Em seguida, então, ele isolou esse composto e conseguiu identificar então o que nós conhecemos hoje como penicilina. Então foi uma grande explosão, né, descobrimento do antibiótico, pessoal, porque naquela época muitas doenças não eram tratadas, doenças simples não eram tratadas por causa que não se tinham ainda os antibióticos. Mas com esse desenvolvimento, né, dessa ideia, dessa descoberta, melhor dizendo, de Alexander Fleming sobre a penicilina, mudou muito a medicina que nós conhecemos hoje, tá? Então, só para passar para vocês, né, um pouco dessa história sobre a quimioterapia. E aí, pessoal, quando nós falamos em quimioterapia ainda, nós temos um termo muito importante, né? O antibiótico. Qual seria então o termo de antibiótico, né? Quando nós falamos em antibiótico, nós falamos de uma substância produzida, notem aqui, ó, produzida por um micro-organismo, que em pequenas quantidades podem inibir outro micro-organismo. Então isso, pessoal, no grupo ali de micro-organismos é normal, né? Então imagina só se tivesse ali uma cultura de micro-organismos diferentes, de diferentes espécies, né? E apenas uma quantidade pequena de nutriente. Eles terão ali suas formas de tentarem, né, se estabelecer naquele meio de cultura, né? E apenas uma espécie só sobreviver. Então o que eles fazem, né? Essa espécie de competição. Eles produzem um tipo de substância, eliminam essa substância que acaba destruindo os outros micro-organismos diferentes do micro-organismo que sintetizou essa substância. Isso é o que nós chamamos de antibiótico. E aí dentro dos antibióticos, né, nós temos então, dentro, né, de quimioterapia, nós temos também uma outra definição que é antimicrobiano, né? O que seria um antimicrobiano? Então são fármacos que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos. Então qualquer composto, pessoal, qualquer fármaco, qualquer medicamento que tenha a capacidade de inibir o crescimento de um micro-organismo, né? Inibir o crescimento de uma bactéria, inibir o crescimento de um protozoário, né? Nós chamamos de antimicrobiano, né? Claro que se eu tiver ali um fármaco que inibe o crescimento de bactéria, aí nós especificamos, afunilamos o conceito. Nós denominamos de antibacteriano. Um parasita, antiparasitário. Então, isso vai cada vez mais especificando para cada tipo de micro-organismo. Mas quando nós falamos em antimicrobiano, nós então colocamos em geral, né, um composto capaz de inibir aí, um fármaco, né, capaz de inibir o crescimento de micro-organismos, seja qual for o
micro-organismo que for, ele vai inibir, é um antimicrobiano. Se for um fungo, esse micro-organismo, antifúngico, se for uma bactéria, né, que vai ser inibida, o antibacteriano. Okay? Então, essas duas definições aí importantes seria então interessante nós estarmos aí colocando, tá? Então aqui nessa placa de Petri, pessoal, tá? Nós podemos ver, ó, esta aqui, ó, essa pequena porção branca aqui, ó, é um fungo, é um fungo. Essa parte aqui em volta do fungo, mais escurinha, seria então o crescimento das bactérias. Notem que existe um halo aqui, ó, em que a bactéria não cresceu. Por quê? Provavelmente o fungo aqui produziu uma substância que foi capaz de ser eliminada pelo próprio fungo, e essa substância possui atividade antibacteriana sobre essa espécie de bactéria que está ao redor do fungo. Quer dizer então que o fungo produziu e eliminou um antibiótico, nesse caso um antimicrobiano, um antibacteriano. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Antibióticos, né? Um composto aí produzido por um micro-organismo eliminado por esse micro-organismo que combate um outro micro-organismo. Então, nós temos aqui alguns antibióticos e as suas fontes, tá? Então, existem bactérias, né? Existem alguns fungos, tá? Principalmente o grupo dos gêneros Streptomyces, né, produz aí diversos tipos de antibióticos. No caso dos fungos, os penicillium são os principais, né, essa maioria que produz antibiótico também. Aqui está um outro tipo de penicillium também, que produz também a penicilina. Né? Então, alguns produzem o mesmo tipo, né, de antibiótico, algumas espécies diferentes, né, produzem o mesmo tipo de antibiótico. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, né, no caso de bactérias também tem um grande grupo aí dos bacilos, né? Muitos bacilos, diversas espécies de bacilos produzem aí os antibióticos. Tá? Olha só que interessante, tem bactéria que produz uma substância, elimina para combater outro tipo de bactéria. É a nível de competição que existe entre eles. Quando nós falamos também, pessoal, em quimioterapia, nós temos também uma parte importante para comentar sobre o espectro de atividade antimicrobiana, pessoal. Existem compostos, né, existem drogas, existem fármacos, em que esses fármacos, pessoal, apresentam um espectro restrito de atividade microbiana, ou seja, ele consegue destruir micro-organismos, mas um pequeno grupo de diferentes micro-organismo. Quando nós temos um composto que tem essa capacidade de destruir apenas pequenos grupos de micro-organismo, nós colocamos esse composto no grupo de compostos com espectro restrito de atividade microbiana. Por exemplo, existe um tipo de penicilina, penicilina G, ela afeta apenas bactérias gram-positivas, né? E no questão das gram-negativas, são muito poucas que são afetadas pela penicilina G. E aí tem antibióticos, né? Tem aí compostos com amplo espectro. Aí sim, eles podem atingir grande parte dos micro-organismos. Existem alguns antibióticos em que eles têm um grande espectro sobre bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Né? Então, quando ele tem um grande espectro, nós o denominamos de antibiótico, né? de amplo espectro, pessoal. E aí, quando nós falamos em compostos, né, antibacterianos, ok? Nós temos aí dois grupos, pessoal, dependendo da forma que ele vai causar dano para as bactérias. Quando se tem aí um fármaco, né, um antibiótico, em que ele vai matar mesmo esse micro-organismo, que vai matar mesmo essa bactéria, nós chamamos de bactericida. Quando esse antibiótico, né, esse antibacteriano, ele tem a capacidade apenas de inibir o crescimento, né, impedir o crescimento, nós chamamos de bacteriostático, tá? Ou bacteriostática. Então, bactericida mata, bacteriostático apenas impede ou inibe, né, o crescimento dos micro-organismos. Nesse caso, né, bacteristática ou bactericida tem a ver então com a ação em bactérias, tá? Outra coisa importante também é que esse espectro
de atividade antimicrobiana, se vai ser de amplo assim, espectro ou de espectro mais reduzido, né? Ele depende muito, pessoal, do mecanismo de ação, aonde vai causar o dano, nesse caso na bactéria. Então existem antibióticos, existem compostos, fármacos antimicrobianos, em que eles, por exemplo, ó, eles inibem a síntese da parede celular, ou inibem, né? Por exemplo, inibe ali a síntese, a biossíntese de peptidoglicano. Se inibe a síntese de peptidoglicano, a parede celular ela fica frágil, né? Fica muito frágil. Então, existem compostos, né, antimicrobianos que inibem a síntese de parede celular. Outros vão inibir a síntese de proteína, né? Então eles vão ser mais mais alvos mesmo, né? Vão atingir lá na síntese de proteína. Se não tem produção de proteína, não vai ter como a bactéria, né, fazer todo o seu metabolismo. Existem fármacos também que inibem a replicação do DNA ou a síntese de RNA. Né? Então, se não consegue sintetizar, replicar o DNA, como é que a bactéria vai conseguir então fazer sua divisão celular, fazer sua fisão binária? Não consegue se multiplicar. Existem antibióticos, né? Existem antimicrobianos que inibem a síntese de RNA. Se eu não tenho RNA mensageiro, por exemplo, como é que eu vou ter então um processo de tradução para formar uma proteína? A célula também não consegue ter seu metabolismo, não consegue crescer, não consegue se dividir também. Existem também aquelas antimicrobianos que atingem o quê? A membrana plasmática, pessoal, tá? Então, acaba aí causando alteração também na membrana plasmática. Outro foco também é a inibição da síntese de metabólitos essenciais. Então, existem alguns metabólitos que a própria bactéria produz, que é utilizada para fazer um processo metabólico mais avançado na bactéria. Caso essa síntese desse metabólito seja inibido por algum tipo de antimicrobiano, todo o metabolismo da bactéria também vai ser alterado e isso pode causar danos irreversíveis e, consequentemente, a morte dessas células. Então, as vias, pessoal, de mecanismo de ação de compostos antimicrobianos são diversas, tá? São diversas. Então, aqui, ó, pensando apenas em uma célula procariótica, olha o tanto de locais que pode ocorrer, então, o processo de a ação de compostos antimicrobianos. Agora, pensem como se fosse uma célula eucariótica, que possui organelas, que possui muito mais estruturas que uma célula procariótica. Então, aqui são os principais alvos, ok? Principais alvos em células procarióticas, porque nosso foco aqui são as bactérias, né? Os antibacterianos, né? Um grupo de antimicrobianos, de compostos antimicrobianos, tá? Então, qualquer, né? Alguns antimicrobianos são específicos por quê? Porque eles afetam só a bactéria, não afeta as células do nosso organismo, ok? Por exemplo, se eu tiver um composto lá, um fármaco antimicrobiano, um antibacteriano, e esse composto ele inibe a síntese de peptidoglicano, ele vai afetar as nossas células, as células as nossas células do nosso organismo? Com certeza não, porque as nossas células, primeiro, que não têm parede celular e não tem o peptidoglicano. Então, dependendo aqui desta via, a seletividade vai ser maior nas bactérias. Agora, pensem o seguinte, ó, se eu consigo desenvolver um fármaco que danifica a membrana plasmática das bactérias, dependendo dessa forma que vai danificar, ou dependendo do que vai danificar na membrana plasmática, esse dano também pode ocorrer nas células hospedeiras, que são as nossas. Então, o principal foco, né, quando se vai desenvolver um medicamento novo, um fármaco novo, é que esse medicamento, né, primeiramente, atinja características exclusivas daquele organismo, daquele micro-organismo, ok? Aqui é apenas para falar para vocês alguns, né, alguns alvos, né, quando nós falamos aí de medicamentos antibacterianos. Falar então de forma específica, pessoal, inibição da parede celular. Existem alguns antimicrobianos, né, que
tem como função inibir a parede celular, inibir a formação da parede celular. Por exemplo, o famoso penicilina, pessoal, tá? Então a penicilina, ela impede, por exemplo, a síntese de peptidoglicano. O peptidoglicano, como nós vimos já, ele faz parte do que? Da composição da parede celular. Tanto a gram negativa como a gram positiva, elas possuem peptidoglicano, ou seja, ambos as duas sofrerão com a ação da penicilina. É claro que hoje em dia no mercado nós temos vários tipos, né, de penicilina. Algumas têm mais afinidade, né, com certos grupos de bactérias, mas de forma geral as penicilinas elas impedem a síntese de peptidoglicano. Se então não tenho a presença de peptidoglicano, a parede celular bacteriana fica muito frágil, tá? Fica muito frágil. Qualquer processo aqui acaba então danificando a bactéria por causa dessa parede celular da bactéria ser muito frágil, tá? A penicilina, pessoal, tá? A penicilina ela apresenta pouca toxicidade para as células do hospedeiro. Por quê? Porque nós não temos peptidoglicanas. Nossas células, primeiramente, não têm parede celular. E muito menos peptidoglicano. Como o principal foco dela, o principal mecanismo dela é o peptidoglicano, claro que não é o único, tá? Mas o principal foco, o principal mecanismo é impedir a síntese de peptidoglicano. A penicilina apresenta pouca toxicidade para as nossas células, para o nosso organismo. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês, tá, a ação dessa penicilina, tá? Então aqui nós temos uma micrografia, né? Quando nós falamos em microscopia eletrônica, seja de varredura-transmissão, nós não falamos imagem ou figura, nós falamos micrografia. Aqui nós temos micrografia de bactérias, né? Em formas normal, né? Em forma de bastonete, ok? Antes sem a presença do antibiótico, então temos aqui 3 células com a sua morfologia normal, em forma de bastonete, né? E aqui nós temos então uma célula que recebeu o tratamento com penicilina, uma bactéria que recebeu o tratamento com a penicilina. Como a penicilina enfraquece a parede celular, ocorre a lise dessa célula. Então, praticamente danos irreversíveis devido ao tratamento com a penicilina. Outra mecanismo de ação desses compostos também é inibição da síntese de proteína, pessoal. Então, assim, nós sabemos que a síntese de proteína ela é comum em todas as células. Então, seja a célula procariótica, seja a célula eucariótica ou procariótica, elas sim realizam a síntese de proteína. É claro que existem diferenças, né, nesse tipo de síntese de proteína. Uma dessas diferenças, né, é uma das principais diferenças, né, mais notáveis aí em questão de procariotos e eucariotos, que é a estrutura dos seus ribossomos. Nós sabemos que tanto procariotos, né, as bactérias, como eucariotos, elas apresentam ribossomos, né? E esses ribossomos vão ter a mesma função, realizar a síntese de proteína. Só que as unidades que vão formar esses ribossomos em procarioto e eucarioto, eles são diferentes, pessoal. Quando nós aí comparamos, por exemplo, em células eucarióticas, nós temos aí ribossomos 80S, que é a unidade, tá, de identificação das unidades que formam os ribossomos. Tem a ver com o grau, né, de centrifugação para conseguir separar o ribossomo, né, eucarioto, separar ribossomos procariotos, tá? Então, como o ribossomo eucarioto ele é maior, mais complexo, ele tem uma unidade maior, porque tem a ver com o grau de centrifugação, né? Para conseguir centrifugar ele tem que ter uma força maior, então acaba sendo uma unidade maior. Já as células procarióticas, a unidade ribossomal é menor, é de 70S. Então aqui nós já vemos uma diferença entre células procarióticas e eucarióticas. E essa diferença, pessoal, está muito relacionado no grau de seletividade também. Se eu tiver um composto que inibe
a formação, por exemplo, de ribossomos bacterianos, provavelmente esse composto não vai inibir ou vai inibir muito pouco os ribossomos de células eucarióticas. Então isso é muito bom para o desenvolvimento de um novo medicamento, de um novo fármaco que tem atividade em bactérias, tá? Então se eu não tenho a inibição da formação da unidade ribossomal, ou tenho alteração na função do ribossomo, né? Não vou ter síntese de proteína, não vou ter síntese de enzimas necessárias para o metabolismo bacteriano. A célula não consegue crescer, a bactéria não consegue crescer, a bactéria não consegue se desenvolver, a bactéria não consegue se dividir, a bactéria vai sofrer danos irreversíveis. Só que tem um porém, pessoal, tem um porém. As mitocôndrias das células eucarióticas, elas também possuem ribossomos. E os ribossomos delas são da mesmo tipo, né, praticamente são bem parecidos com os ribossomos das bactérias, porque se nós formos ver lá na biologia celular, as mitocôndrias evolutivamente, né, eram bactérias que foram, né, aderidas em células eucarióticas e acabaram então se tornando essas organelas, né? Então, por esse motivo, né, acaba tendo, né, uma ação também desses compostos nas mitocôndrias das células hospedeiras, tá? É claro que o mecanismo principal vai para as bactérias, né? Então, caso tenha um tratamento com algum tipo de antibiótico que tem atividade em ribossomos, né, esse tratamento seja errado, né, pode sim atingir as mitocôndrias, tá? Então, um porém aí sobre também este mecanismo de ação. Tem que tomar um cuidado em especial com este mecanismo de ação em ribossomos, justamente porque as mitocôndrias contêm também o mesmo tipo de ribossomo. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês, tá, alguns antibióticos que afetam o ribossomo, tá? Por exemplo, o cloranfenicol, tá? O cloranfenicol é um antimicrobiano, tá? Em que ele se liga na porção 50S do ribossomo, tá? Ele se liga a essa porção 50S, a porção maior, e acaba então impedindo a ligação peptídica, pessoal. Se impede a ligação peptídica, que é a ligação que vai unir os aminoácidos, eu não tenho proteína. Tetraciclinas, pessoal. A tetraciclina interfere com o acoplamento entre o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então aqui, ó, nós temos o RNA transportador e este aqui é o RNA mensageiro. Então, se a tetraciclina ela impede, né, esse acoplamento, essa ligação, essa aproximação do transportador com o mensageiro, não tem a formação também de proteína, porque o transportador carrega o aminoácido para fazer a ligação peptídica, de acordo então com as informações do RNA mensageiro. Então não tem proteína. A streptomicina, muito conhecida também, ela muda a conformação da subunidade menor do ribossomo. Se ela muda a conformação da subunidade menor, pessoal, não consegue fazer a leitura corretamente do RNA mensageiro. A leitura fica incorreta, não tem informação também de proteína. Então notem, age em locais diferentes do ribossomo da bactéria, mas ambas as três estão relacionadas em inibir a síntese de proteína, ok? Então, quando você tem aí um antibiótico que ele inibe a síntese de proteína, ele pode então ter locais diferentes, tá? Inclusive pode ter o tratamento com antibióticos diferentes, justamente para inibir mais ainda a síntese de proteína e conseguir então danificar, causar mais danos ainda naquele grupo de bactérias, né? E diminuindo aí os sintomas. Danos à membrana plasmática também, né? Alguns antimicrobianos, alguns antibióticos também têm esse mecanismo de ação. Eles acabam induzindo mudanças na permeabilidade da membrana plasmática. E isso acaba alterando toda a estrutura da célula. Justamente a membrana ela acaba aí estando presente na célula para conseguir, né, proteger o seu conteúdo interno. Então essas mudanças acabam perdendo muitas moléculas, muitos metabólitos importantes da célula
antimicrobiana, ok? Um exemplo, pessoal, tá? São os antifúngicos. Aqui nesse caso eu vou falar de compostos que afetam os fungos, tá? Anfotericina B, por exemplo, pessoal, ela é um antifúngico potente, muito, mas muito específico para fungo, que dificilmente causa, ela causa uma toxicidade baixa no nosso organismo. Se nós formos comparar, né, ela é bem mais seletiva para fungo. Por quê, pessoal? Quando nós lá vemos a parede, a membrana plasmática das células fúngicas, tá? Das células de fungos, ela também é uma membrana que possui duas camadas de lipídio. Aqui nós temos então a membrana plasmática do fungo, né? E aqui acima da membrana plasmática seria a parede celular, né? A parede celular não é formada por peptidoglicano nos fungos, é formada principalmente por quitina, né? Glicanas, ok? Então aqui pensando na membrana plasmática, na membrana plasmática dos fungos existe um tipo de esterol, um tipo de lipídio chamado de ergosterol. Se nós formos observar nas nossas membranas plasmáticas, nas nossas células, também tem um tipo de esterol na membrana plasmática, mas é o colesterol. Colesterol e ergosterol são dois tipos de lipídios que fazem parte do grupo dos esteróis. Só que o ergosterol está nos fungos e o colesterol está nas células dos animais. A anfotericina, ela impede a formação, impede, né, a síntese de ergosterol. Se não tem ergosterol, o ergosterol não se fundamenta aqui, ó, não se liga, né, não se complexa aqui na membrana plasmática e a integridade, né, e a permeabilidade da membrana plasmática fica alterada, causando então danos irreversíveis para a célula, para o fungo, tá? Então, para vocês verem, né, que esses antimicrobianos, né, a anfotericina B é um antimicrobiano, porque ela é um composto que destrói um tipo de micro-organismo, nesse caso o fungo, ou seja, ele é um tipo de antifúngico, ok? Que tem como principal mecanismo de ação a inibição da síntese de ergosterol, pessoal. Aqui para mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui um fungo, tá? Uma levedura. E essa levedura foi tratada, né, com um antifúngico, tá? Nesse caso com o miconazol. E ele tem como mecanismo de ação agir também na membrana plasmática, pessoal. Notem aqui, ó, todo o conteúdo interno extravasou. A grande parte do conteúdo interno extravasou, porque alterou a permeabilidade da membrana plasmática. O material então começa a extravasar, mesmo tendo a parede celular, mas a parede celular não tem aquelas características da membrana plasmática, né, de impedir, né, de ser seletiva. Acaba então extravasando, né, todo esse material para fora. Inibição da síntese de ácidos nucleicos. Existem alguns antimicrobianos que possuem essa função também, né? Eles inibem a síntese de DNA, eles inibem, né, a síntese de RNA. Mas é interessante, pessoal, que como eles inibem a síntese de DNA e RNA, são duas moléculas que existem nas células de mamíferos, nas nossas células. Então tenham um cuidado aí, né? Tem uma limitação, né? Não são todos os compostos que têm ação no DNA e RNA que podem ser considerados um antimicrobiano, tá? Hoje no mercado nós temos, por exemplo, as rifamicinas, né, que inibem a síntese de um tipo específico de RNA mensageiro das bactérias. As quinolonas, né, elas acabam inibindo de forma seletiva a DNA girase de bactérias, né? Essa é uma DNA girase específica da bactéria, né? Uma DNA girase específica, né? Um tipo, né, de DNA girase que só tem na bactéria e ela é necessária para a replicação do DNA. Se a quinolona ela se liga à DNA girase de forma seletiva e impede a sua ação, não tem replicação do DNA. Se não tem replicação do DNA, como é que vai, como pode então a bactéria conseguir então se dividir? Então acaba aí danificando também a célula de forma irreversível
através da inibição da síntese de ácidos nucleicos. No caso das rifamicinas, né, se inibiu o RNA mensageiro, não tem síntese de proteína. Se não tem proteína, não vai ter as enzimas do processo metabólico das bactérias. Outro também ponto de ação, né, de compostos antimicrobianos é a inibição da síntese de metabólitos essenciais, tá? Então, a atividade enzimática específica de um microorganismo, pessoal, ela pode ser inibida de forma competitiva, né, por uma substância. Então, quando nós temos aí um composto, né, e se liga em uma enzima específica, isso acaba inibindo a ação dessa enzima, né? Ele se liga apenas naquela enzima, quer dizer que teve uma inibição competitiva, né? O substrato que deveria estar ligando a essa enzima não consegue se ligar, porque esse composto está ligado à enzima. Esse composto nós chamamos de antimetabólito, tá? Que se assemelha aí muito ao substrato normal dessa enzima. Então imagina lá, nós temos a enzima e o substrato. Elas trabalham juntas, né? A enzima se liga ao substrato, gera um produto. A enzima se liga ao substrato e gera um produto. Eu coloco um medicamento, né, um fármaco que tem a ação de ligar nessa enzima, né, de forma competitiva. Então esse substrato se liga na enzima e impede a ligação do substrato e aí gerar um produto. Isso então culmina em danos irreversíveis. Por exemplo, ó, a sulfanilamida, né, e o ácido paraminobenzoico, tá, conhecido como PABA, tá, ele é um exemplo, né? A sulfanilamida é um antimicrobiano, tá? E esse PABA, pessoal, ele é muito importante na síntese de um ácido fólico, que é um componente aí muito fundamental para as bactérias, né? Ele é usado como coenzima para fazer a síntese de nucleotídeo, para fazer a síntese de muitos tipos de aminoácidos. Então, quando essa sulfanilamida ela se liga no PABA, pessoal, de forma competitiva, ele não consegue agir nessas funções aqui, impedindo a formação de novos nucleotídeos, impedindo a formação de aminoácidos e, consequentemente, a formação de proteínas. Então, causa aí danos irreversíveis também através da inibição da síntese de metabólitos essenciais. Né? Então, eu não tenho a síntese de ácido fólico, um metabólito essencial para a bactéria, justamente porque a sulfanilamida se ligou ao PABA. Quando nós falamos também, pessoal, em quimioterapia, nós temos alguns testes utilizados para se desenvolver um novo medicamento, para se desenvolver um novo fármaco, para se desenvolver um novo antimicrobiano. Uma dessas técnicas, pessoal, muito utilizadas, tá, é o método de fusão. É muito utilizado em grandes grupos aí de pesquisas, né, que estão aí desenvolvendo novos medicamentos, novos fármacos para combater, né, novos antibióticos, né, até mesmo novos antibióticos para combater algum tipo de micro-organismo que esteja causando algum tipo de doença, né, algum tipo de infecção, porque hoje em dia existem muitos medicamentos, mas existem medicamentos, né, que acabam causando efeitos colaterais ou acaba causando o conhecido resistência antimicrobiana, tá? Então é de grande importância, né, desenvolver e descobrir novos compostos que tenham atividade antimicrobiana também. E um desses testes que se fazem para saber se um composto tem ou não atividade em bactérias, por exemplo, é um método de difusão, tá? É um teste que nós chamamos de teste de disco de difusão, pessoal. Como é que se faz isso, pessoal? Nós temos aqui, então, ó, nós temos as amostras, né, puras de bactérias, né, Escherichia coli, por exemplo, tá? Então, nós temos aí vários tipos de espécies de bactérias que os grupos de pesquisas trabalham, tá? O que se faz? Nós pegamos as bactérias, né, nós usamos, então, meios de cultura sólido naquelas placas, tá? O que nós fazemos, pessoal? De forma bem geral, estou explicando essa técnica. Com o suave, né, nós pegamos um pouco da bactéria e distribuímos por toda a placa, tá? Por toda a placa. Nesse caso não são estrias, tá? Você vai distribuir essa bactéria por toda a placa para favorecer o crescimento dessa bactéria, tá? Você vai distribuir, né? Tem a forma correta, tá? De se fazer essa distribuição
Só estou aqui fazendo essa forma para demonstrar para vocês que é em toda a placa. Então, primeiro é semeada essa bactéria na placa de cultura, tá? Na placa de Petri com meio de cultura sólido. Em seguida, pessoal, se utiliza alguns disquinhos, tá? São discos de filtro, tá? De aqueles papel filtro, em que são discos em que você vai lá, pega um disco, né? Já vem cortado, ou você mesmo corta, né? Tendo, é claro, um tamanho específico para isso, tá? Você corta ali vários, né? E o que você faz? Você pega o seu composto que você quer testar, que já está diluído, e coloca um pouco aqui. Pum, coloca aqui uma quantidade já padronizada. Você pega um outro composto e coloca nesse outro disquinho. Você pega um outro composto, coloca nesse outro disquinho, você pega um outro composto, ou até mesmo em outra concentração, né? Pode ser até o mesmo composto aqui em outra concentração, e vai colocando nos seus disquinhos, tá? Coloca aí em todos os seus disquinhos. E aguarda, né, por algum tempo para secando esses disquinhos. Depois você transfere esses disquinhos para a placa onde você inoculou a bactéria. Transfere esses disquinhos, né, identificando a concentração, identificando, né, qual é o nome do composto, fecha a placa e guarda na estufa por aí 16 horas, 24 horas, né? Isso vai depender do protocolo do laboratório. O que vai acontecer, pessoal? Então, lembra que aqui nós passamos a bactéria, nós dispensamos, né, nós inoculamos a bactéria. Quando coloco o disquinho, o que vai acontecer? O meio, o composto que estava no disquinho, né, que temos um zoom, né? Aqui nós temos o disquinho, né, o disco, e o composto foi adicionado aqui no disco. Esse composto, quando está em contato com o meio de cultura, ele vai então se difundir pelo meio de cultura, por isso que é disco difusão, né? Ele vai se difundir no meio sólido. Se esse composto tiver uma atividade frente às bactérias que nós inoculamos, ele vai começar então a destruir essas bactérias, impedindo o crescimento em volta do disquinho. E aí nós conseguimos ver isso muito bem, tá? Essa região mais clarinha, em torno do disquinho, é a região onde não cresceu bactéria. Essa região, essa outra região aqui, está mais turva, é onde houve o crescimento da bactéria. Essa região onde não houve o crescimento, nós chamamos de halo de inibição. Notem que aqui, ó, não teve halo de inibição. Provavelmente, né, que pode ter sido apenas um controle que não colocou o composto, ou às vezes o composto numa concentração muito baixa, né? Notem, ó, que o halo ele tem halos maiores, né? Justamente porque provavelmente teve bem mais atividade do que nos outros halos, tá? E aí se faz então a medição desse halo para medição mesmo em milímetro para demonstrar qual que é o tamanho desse halo. Quanto maior, maior a atividade. Quanto menor, menor a atividade. Aqui só para mostrar para vocês, pessoal, então nós temos aqui uma suspensão, né, de bactéria. É claro que tem uma escala que nós utilizamos para que tenha sempre a mesma quantidade de bactérias aproximadamente, né, a escala de Macfarlane, ok? Nesse caso nós usamos de 0,5, então toda vez que formos fazer esse teste, sempre nós fazemos uma suspensão nova nessa escala de 0,5 de Macfarlane. E aí nós usamos então um suave, distribuímos essa bactéria por toda a placa, depois inserimos nessa placa com bactérias dos disquinhos e esperamos incubando, né, em tempo e temperatura específica. E aí nós conseguimos observar os halos de inibição caso esse composto tenha desenvolvido uma atividade antibacteriana. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Uma imagem também, ó, dá para ver os halos de inibição, tá? Aqui provavelmente é por causa do tipo, talvez porque nós fazemos assim, né? Fazemos o experimento e nós fazemos um controle negativo, onde nós não colocamos nenhum tipo de composto, e nós fazemos um controle positivo, provavelmente esse seja o controle positivo, onde nós usamos um antibiótico já conhecido que vai matar essa bactéria, que vai destruir essa bactéria, apenas para nós tivermos aí uma confiabilidade do experimento, né? Então aqui provavelmente foi algum tipo de antibiótico que eles inseriram, né? Acabou deixando essa zona mais escura. Ou às vezes teve então algum tipo de anormalidade no experimento, tá? Então aqui para mostrar para vocês, né? Como é que acontece essa inibição, tá?
Aqui nós temos os halos de inibição, ó, então aqui tem um halo menor, né? Aqui já tem um halo bem maior, porque teve a maior inibição, ok? E aqui nós podemos ter um exemplo bem legal, tá? Ó, aqui nós temos então um volume de 5 microlitros, aqui um volume de 10 microlitros de um composto e aqui 15 microlitros de um composto. Notem que se nós formos comparar o halo de 15 com o de 5, o de 15 é maior, porque teve mais composto, se tem mais composto, difundiu mais, matou mais bactéria. Então, quanto maior o halo, maior é a atividade do antibiótico. Outro teste também é o de diluição em meio líquido, tá? Nós vimos lá anteriormente que nós vimos uma técnica que usa meio sólido, mas tem também como fazer em meio líquido. Você também tem as amostras de bactéria e você faz isso geralmente em uma placa de 96 poços, né? São poços bem pequenininhos, tá? E são 96 ao todo, em que você pode fazer vários testes. O que você faz aqui, pessoal? Bem geral, o que você coloca? Você coloca em todos os poços o meio de cultura, em todos os poços você então depois vai colocar o seu composto. Por exemplo, aqui nessa primeira linha, ó, nessa primeira linha nós temos um tipo de composto em várias concentrações. Aqui um outro composto em várias concentrações também. Então você começa aqui, ó, do mais concentrado e vai diminuindo, vai fazendo as diluições para ficar menos concentrado com o seu composto. Aqui também, parte do mais concentrado do composto e vai fazendo as diluições para ficar menos concentrado o composto. E aí depois você faz o que? Você coloca então a suspensão bacteriana, sempre no mesmo volume para ficar a mesma quantidade em todos os poços. Aqui, pessoal, também é um controle positivo, onde você coloca um antibiótico e você já sabe que mata, né? Apenas como controle de experimento. E aqui poderíamos considerar controle negativo, onde você não coloca nenhum tipo de composto antibacteriano, apenas para usar como controle do experimento, para provocar mesmo, para provar que está crescendo o micro-organismo. Então aqui vai crescer micro-organismo, vai crescer bactéria, tá, estão vendo que estão bem turvo, e aqui está bem límpido, porque não teve crescimento, provavelmente aqui é o antibiótico comum que se utiliza. E aí notem, pessoal, aqui, ó, da concentração maior para a concentração menor do meu composto que eu estou testando, na concentração maior, a do lado, a primeira, né, a segunda, a terceira e a quarta, praticamente não tem nenhum tipo, né, de turvação. Por quê? Porque nessas daqui são as 4 mais concentradas do composto. Se eu tenho mais composto aqui, matou as bactérias. Como esses outros aqui ó, tem menos do composto, podem notar que começou então a ficar mais turvo, né? Quanto menos composto tem, mais turvo ficou, ok? E aí nós conseguimos então determinar o que nós chamamos de CME, tá? Concentração inibitória mínima, tá? Concentração que inibe em menor é a concentração mínima, concentração inibitória mínima, tá? Por exemplo, vamos considerar aqui essa linha aqui também, né? Aqui matou tudo, aqui matou tudo, olhando, né? Aqui matou tudo, aqui matou tudo. Aqui já começa então a ter uma turvação. Então quer dizer então que o meu CMI, a concentração inibitória mínima, é este pocinho aqui, ó. Tá? Aí eu vejo lá, qual é a concentração que eu usei aqui? Ah, foi de 10. Quer dizer que a minha concentração mínima inibitória é de 10, tá? Só que o problema desse experimento é que é um pouco mais complicado porque você faz várias diluições, né? Você faz várias diluições, né, na placa de 96 poços, tá? Só que o bom é que você pode fazer vários tipos, né, de compostos em uma placa só, tá? Você pode fazer isso. Essa técnica em meio líquido é bom, por quê? Porque é possível determinar se o composto é bactericida, se mata mesmo, ou é apenas bacterostático, que apenas inibe o crescimento, tá? No anterior que nós vimos, isso não é possível, porque ali nós não conseguimos determinar se teve mesmo, né, naqueles halos de inibição, se não tem pelo menos nenhum tipo, nenhuma bactéria, tá? Aqui nesse caso não, nós conseguimos fazer. Por quê? Notem aqui comigo, ó, esse pocinho
que nós consideramos ser o CMI, né, a concentração inibitória mínima, nós vemos que ele não está turvo, né, não está turvo. Mas nós observando apenas aqui no olho nu, será que nós podemos concluir que aqui não tem nenhuma bactéria? Né? Às vezes tem ali 2, 3, 15 bactérias, mas é claro que a quantidade baixa de bactérias não vai causar uma turvação visível, tá? Então, para nós concluirmos, né, se esse composto aqui que eu testei, ele é bactericida ou bacteriostático, tá? Nós fazemos uma segunda etapa deste teste de diluição de meio líquido. Qual que é essa segunda etapa, pessoal? Vamos lá, ó. Pegamos aqui a linha F, tá? A linha F. Então aqui não cresceu, não cresceu, não cresceu, não cresceu. Aqui cresceu. Nós consideramos então que aqui é a minha concentração inibitória mínima, né? O que nós realizamos, pessoal? Nós, dessa concentração inibitória mínima, nós pegamos ela, duas concentração maior que ela e uma concentração maior que ela, né? E uma concentração do composto menor que ela. Então aqui, duas com concentração maior do composto e uma, né, com concentração menor, onde nós vimos a turvação. O que nós realizamos? Em uma placa de meio sólido, uma placa de Petri com meio sólido, pessoal, nós pegamos um pouco dessa amostra aqui e pingamos aqui na placa. Só tem meio sólido e pingamos aqui. Pegamos essa amostra aqui também e pingamos aqui na placa. Pegamos essa amostra aqui também e também pingamos aqui na placa. Pegamos essa amostra e pingamos aqui na placa. Pegamos essa amostra aqui também e pingamos aqui na placa. Fazemos isso também com um controle, né? Pegamos um controle e colocamos o controle também. Pegamos essa placa e incubamos em estufa. Qual será então o resultado? Aqui, como era o controle e nós vimos que o controle estava turvo, com certeza vai ter o crescimento de bactéria, vai ficar turvo essa região. Nessa região aqui, nós colocamos então este aqui. Provavelmente ele vai crescer também, porque estava turvo. Nós pegamos esse e colocamos aqui. Aqui, observando, vemos que não tem turvação, mas tinha muita pouca bactéria aqui. Ao colocar em um meio novo, temos um pequeno crescimento. Depois nós observamos o crescimento desse pocinho. Teve um crescimento menor. Após vermos a incubação deste pocinho, vemos que não cresceu nada. E aqui também não cresceu praticamente absolutamente nada. Ou seja, nesta concentração aqui, ó, nós podemos falar que o meu composto ele é bactericida, ele matou. Nessa concentração, nós podemos falar que o composto é bacteriostático, ele apenas inibiu o crescimento. Por quê? Nós não vimos o crescimento aqui, mas quando nós colocamos em uma placa nova, nós vimos sim. Por quê? Porque tinha pouca bactéria. Aqui concentrou a bactéria em meio novo e conseguiu então crescer novamente. E aí sim nós temos uma confiabilidade maior. É claro, pessoal, estou explicando aqui de forma bem geral, tá? Mas tem passos e passos corretamente para fazer esse tipo de experimento. Para finalizar, nós temos outro teste aí que nós chamamos de teste E, ou epsilômetro, tá? É um teste, pessoal, muito interessante, porque é uma faixinha, tá? Né? Você já compra, tá? Essa faixinha com um determinado tipo de antibiótico, tá? Vamos lá, eu comprei uma faixinha dessa que tem a penicilina, né? Então, nessa faixinha, pessoal, eu vou ter várias concentrações da penicilina, várias mesmo, desde a mais baixa, anotem aqui, ó, 0,16 até 256, então tem várias concentrações. O que se faz antes, pessoal? Em uma placa de Petri com meio sólido, eu pego e faço a inoculação da minha bactéria da mesma forma que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Através de um suave, né? Eu vou ter a suspensão de célula, retiro aqui com o suave, né? E transfiro para a minha placa de Petri e faço então a inoculação nessa placa de Petri. Essa faixinha eu adiciono aqui na placa de Petri, tá? Essa faixinha. O que vai acontecer? Eu vou ver os halos de inibição. Notem, ó, na concentração de 0,16 do meu antibiótico, não teve formação de halo de inibição. Por quê?
Porque nessa concentração não matou a bactéria. 0,23 também não, 0,32, 0,47. Com 0,64 eu tive então o início do halo de inibição. E aí, quanto maior foi a concentração do meu antibiótico nessa faixinha, maior foi o que? O halo de inibição. Nesse caso, conseguimos detectar e estimar a concentração inibitória mínima bem próxima. Por quê? Notem aqui, ó, CIM é de 0,64, ok? Aqui, ó, do outro antibiótico é de 25. Por quê? Porque é onde começou o meu halo de inibição, o início da ação inibitória do composto, que é a concentração inibitória mínima, tá? Então essa faixinha já se compra, né? Ela já vem com composto diluído aqui em várias regiões, né? Em um degradê aqui de diluições, tá? Um gradiente aqui diferentes de concentrações, né? Do meu composto a ser testado. Isso é bom, pessoal, para testar principalmente se um determinado tipo de bactéria está resistente ou não, né? Às vezes ela está resistente e fica praticamente turvado grande parte aqui desta placa, tá? É um teste aí bem fácil de ser realizado. Pessoal, de primeiro era isso, tá? Sobre esse conteúdo, finalizamos aí sobre esse conteúdo e semana que vem eu posto uma nova videoaula. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Grande abraço.